genios, o companheiro espiritual e uma fonte de grande poder espiritual. Hoje vamos falar de um assunto que é muito útil se aplicarmos este conhecimento, se colocarmos ele em prática, que é, vamos discutir os geni e como eles são uma fonte de poder espiritual, além de falarmos dos motivos pela quais os devemos alimentá-los com oferendas. Para vos deixar com água na boca sobre o que eles podem fazer por si, eu quero aqui dizer que o poder deles é o seu poder. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilhelms, tenho PhD em Ciência e Metafísica, com doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou frater superior da Ordem Celeste e Orotodrei. No meu site tem vários grimórios, vários livros de magia. Eu aconselho a visitar o site, a ler a descrição de cada grimório, porque tenho a certeza absoluta que tem um grimório que lhe vai ajudar a alcançar aquilo que deseja. Lilith, amor, poder, Hermes, dinheiro, riqueza, Apolo, sucesso, fama, grimórios de espíritos olímpicos, para quem tem muito desejo ao mesmo tempo, está agora a começar na magia, não sabe muito bem o que é que há de fazer, o grimório de espíritos olímpicos é a opção perfeita. E depois temos também grimórios um pouco mais agressivos, por assim dizer, como o caso do Grimório de Lucifus Rofocal pelo caminho da mão esquerda, e depois temos também o Grimório de Afrodite para amor, felicidade conjugal e sedução. Caso tenha uma dificuldade em escolher o Grimório ideal, entre em contato com o suporte que lhe ajudam. O link para o site está na descrição deste episódio. Antes de viajar no tempo até o centro do Império Romano e conhecermos os companheiros dos antigos, os geni, vamos começar por aqui um esclarecimento importante. Embora os geni, daimons e jinn partilhem características relativamente semelhantes em alguns pontos, pelo facto de serem entidades espirituais e influenciarem os seres humanos, eles são bastante diferentes nas suas concepções originais, nas suas naturezas e no modo como agem com o ser humano. Na antiga Roma, os geni eram vistos como espíritos guardiãos pessoais, onde cada homem tinha um desde o momento do seu nascimento, e este espírito estava vinculado à sua força vital, ao aspecto divino da pessoa. Este é um conceito muito interessante porque podemos ver manifestações em outros povos de uma força similar, de uma entidade similar. Inclusive o conceito de anjo da guarda que a maioria de nós atualmente tem está intrinsecamente ligado com este conceito. E o conceito aqui é muito parecido, temos um espírito cuja força vital influencia a vitalidade do protegido. A nossa viagem no tempo leva-nos até Roma, o centro do Império, onde Marte era uma das divindades mais importantes, afinal os romanos acreditavam que eram descendentes do mesmo, e era uma terra em que os filósofos eram abundantes. Neste cenário cultural encontramos então o geni. A natureza destes seres na cultura romana foi evoluindo ao longo do tempo, passando de uma divindade pessoal para algo mais complexo com várias nuances, como é o caso, por exemplo, de Hermes, que passou de uma divindade agrária para depois ser uma das divindades mais importantes, como deus do comércio, deus da magia e deus da eloquência. Cada homem romano tinha um genius pessoal, já as mulheres, por sua vez, tinham uma figura similar chamada Juno, que cumpria uma função equivalente. É importante aqui também não confundir com a deusa Juno. Os geni e as junones eram celebrados e honrados durante o aniversário, mas também em outras ocasiões especiais, como por exemplo nos casamentos, antes de ir para a batalha ou começar um projeto. Este ser era considerado a força vital, equiparado ao anjo da guarda na tradição moderna que protege o indivíduo desde o nascimento até à morte. Os geni eram responsáveis por guiar a pessoa nas suas decisões, protegê-la e influenciar a sua sorte e o caráter. Em momentos especiais, como por exemplo nos aniversários e casamentos romanos, faziam as oferendas ao geni, pessoais para assegurar proteção e boa sorte. Além disso, é também importante destacar que não apenas as pessoas tinham geni, mas também locais e objetos importantes também possuíam os seus próprios geni. Por exemplo, uma cidade ou uma casa ou até mesmo um objeto também podia ter um espírito protetor. Uma crença que me fez os meus olhos brilhar foi que os imperadores romanos, como Augusto, eram associados a gênios públicos que simbolizavam o espírito guardião do próprio Estado, o que não só reforçava a sua autoridade divina perante o povo, mas também servia como instrumento para fortalecer a lealdade e devoção. Uma das coisas que eu vi há alguns anos é que
os geni podem passar de geração para geração, o que me gerou algumas dúvidas. No entanto, é também verdade que este mesmo conceito existe em outros povos, em que um espírito familiar passa de geração para geração. Todavia, um conceito que faz muito mais sentido para mim é o do espírito protetor de um local, seja um local que a pessoa habitou ou de um artefacto que passe de geração em geração, trazendo proteção, riqueza e prosperidade. Os geni devem ser cuidados e alimentados. Ao fazê-lo, podemos beneficiar de várias dávidas. Para mim, a melhor de todas é o facto de ajudar a atingir o nosso potencial máximo. Quando nós trabalhamos com eles, nós sentimos como se estivéssemos a viver a nossa lenda. Isto numa linguagem de Paulo Coelho, mas é uma coisa bastante interessante. É como se as coisas começassem a sincronizar. Os romanos ofereciam sacrifícios e realizavam rituais para honrar o geni, que incluíam oferecer incenso, vinho, bolos durante as celebrações, especialmente, como eu falei anteriormente, no aniversário da pessoa, que era uma forma de assegurar a boa sorte e a proteção contínua durante a vida da pessoa. No meu primeiro contacto espiritual foi num aniversário que tenho a impressão que foi há 4 ou 5 anos, e foi algo muito interessante porque eu senti como se uma fogueira tivesse acabado de ser acesa no meu corpo. É como se a vida ganhasse novas cores. Algo difícil de falar, mas realmente eu senti algo muito parecido também quando estava a fazer o caminho de Santiago. Quando cheguei à Costa da Morte, foi algo que acabou por ser uma experiência também muito parecida. Eu fiquei cheio de vitalidade, aquele desejo enorme que temos de experimentar coisas novas. E no dia a seguir, quando eu acordei depois de ter feito o ritual, estava a borbulhar com ideias novas. Foi algo extremamente interessante. Inclusive um amigo me convidou para viajar para a Itália. Em suma, os geni são uma força poderosa que, ao serem alimentados e cuidados, se tornam um aliado poderoso na realização dos nossos sonhos e desejos. Aliados no plano espiritual nunca é demais. E terminando assim o nosso episódio de hoje, espero que tenha gostado. O meu site, como eu falei anteriormente, tem vários grimórios, vários livros de magia. Eu convido a ler a descrição de cada grimório, tenho a certeza absoluta que um deles é o ideal para, neste momento, lhe ajudar a alcançar a vida que merece, a vida que deseja. Lilith, amor, poder, Hermes, dinheiro, riqueza, Apolo, sucesso, fama, grimórios, espíritos olímpicos para ajudar a realizar uma grande quantidade de desejos ao mesmo tempo. Grimório de Lucifus Rovcal para poder e riqueza e Grimório de Afrodite para amor, sedução e felicidade amorosa. O link para o site está na descrição deste episódio. Um abraço forte e até ao próximo episódio.